Mas, claro que tem mais de 5.700 municípios Brasilzão afora que vão eleger seus prefeitos e vereadores. E no meio desses mais de 5.700 pleitos, a gente viu tantos relatos de caixa 2, compra de votos, boca de urna, mais de 2.000 crimes sendo investigados nesse exato momento pela Justiça Eleitoral. Traz para a gente exatamente um panorama, inclusive porque a Polícia Federal está, enfim, no rastro de mais crimes eleitorais. O que você acha? Não, exatamente, André. A Polícia Federal está atuando, tem mais de 40 investigações aí sendo realizadas e 11 milhões de reais em dinheiro vivo já foram recolhidos pela Polícia Federal justamente por suposta compra de votos, caixa 2, todos esses crimes eleitorais que, infelizmente, a gente ainda vê ocorrendo no Brasil. Então, a Polícia Federal está no rastro, seguindo para que possa coibir esses crimes eleitorais que ainda a gente vê acontecendo em todo o território nacional. Um breve parêntese aqui, até porque eu recebi a mensagem do nosso querido Gustavo Segre, nosso argentino de direita. Ele disse o seguinte: bom dia, ouvindo vocês, Pepe Dilmou, se a esquerda perder, vai ganhar. Saudades. Exatamente. Segre é muito bom, né? Pepe Rousseff. Ai, Segre, tá com saudade de receber pesada, igual Dilma Palumbo, Monteiro. Né? Ah lá, ele entendeu. Uma coisa o topete tá parecido. Pode ser produtiva, o mas topete tá parecido. É demais. O topete tá parecido. A esquerda vai ganhar se Se ganhar, também vai perder. Se perder, vai ganhar. No final, todo mundo vai perder. Bom, em frente, a gente segue aqui 10 horas e 24 minutos. Ainda repercutindo, claro, aqui, pelo amor de Deus, quantos relatos assim bizarros a gente viu. Amazonas talvez sendo o epicentro, né, protagonizando os piores exemplos, Maceió também. Em João Pessoa, houve a prisão da primeira-dama até, em função de uma denúncia desse tipo. É uma prática que, infelizmente, acompanha o Brasil desde que o Brasil é Brasil, né? A compra de votos, a tentativa de utilizar a máquina pública e a máquina privada também como uma ferramenta de indução do voto, chamado voto de cabresto, né? Que é algo que acompanha o nosso país desde a formação e que precisa ficar para trás, ser uma página virada, ou seja, cidadão, não venda o seu voto, porque isso nos condena a perpetuar um ciclo de utilização do Estado para fins de perpetuação dos mesmos poderosos de sempre. Mas eu acho que isso aí está tão enraizado em algumas pessoas, né? Principalmente os povos mais simples, que eles acham normal um vereador dar um saco de cimento, dar uma churrascada, eles te cobram. E no começo eu ficava muito bravo, depois eu percebi, nossa, eles acham que isso é legal, que é normal, que não é crime. E não é, e tem o aspecto da violência também. Aqui no Guarujá a gente teve candidatos aí alvejados a tiros, outros exemplos de violência, né? Então, realmente, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a própria Polícia Federal vão ter muito trabalho nessas eleições. Mas hoje em dia, em período eleitoral, fica até mais fácil você identificar um potencial crime na medida que você... Ninguém mais anda com dinheiro vivo hoje em dia, ainda mais nesses montantes. Isso aí O Pix, ele trouxe muitas coisas positivas, né, em relação a isso, porque é desconfiável quando a pessoa anda com o dinheiro vivo. Mas também tem os malefícios. Inclusive, nesse momento, está sendo apresentada uma ocorrência de sequestro de pessoas que foram sequestradas aqui em São Paulo, daquele famoso golpe do Pix. Sequestra e faz com que a pessoa realize diversos Pix. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações, estou apurando aqui, inclusive, isso. Pepe, você acha que a nossa justiça eleitoral chega a ser excessiva na forma com a qual ela regulamenta esse período eleitoral, cheio de regras, restrições, quase que tutelando como o eleitor tem que votar? Porque tem essa tese, né? Que é como se fosse quase uma babá do eleitor e mostrando que a gente, no fundo, não vive numa democracia de verdade nesse sentido. Você entende essa perspectiva? Claro, claro. Assim, é uma questão muito interessante, Marinho, saber se a gente precisa ou não precisa de uma justiça eleitoral. O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem uma justiça especializada eleitoral. E o TSE, né, o Tribunal Superior Eleitoral, ele exerce tanto o poder de julgar, né, questões eleitorais, quanto o poder de regulamentar, né? Então, ele regulamenta também várias questões atinentes à eleição. E aí tem um ponto interessante, né? Até que ponto é necessário o TSE exercer esse protagonismo nas eleições, né? E a gente vê que, infelizmente, o protagonismo do Tribunal Superior Eleitoral, da Justiça Eleitoral, surgiu muito por conta da polarização política e por conta do debate irracional de ideias, né? A partir do momento que as pessoas brigam, né, xingam, né, usam palavras de baixo calão, a tendência é ter uma justiça eleitoral muito mais presente, como está acontecendo no Brasil nos últimos anos. Vamos fazer um rápido break para você que está também sintonizado aqui no Corre do Dia a Dia no Carnaval.
aqui com a gente no Morning Show. Muita coisa pra gente repercutir ainda. Fica com a gente, fica ligado que daqui a pouco a gente está de volta. Antes da gente seguir adiante aqui, só queria muito te ouvir, Palumbo, também nesse sentido, porque acaba que tem gente que fica pensando que enfim, o nosso aparato policial, o judiciário poderia estar fazendo, enfim, muito mais focado não em tentar ser uma suposta babá, em tentar proteger o eleitor de tomar as próprias decisões, e sim focar na violência, no tráfico, em crimes muito piores. E aquela tese, né? O que é crime fora do período eleitoral deveria continuar sendo crime durante o período eleitoral, assim como o que não é crime fora do período eleitoral não deveria ser, assim, do nada, crime durante as eleições. Te convence? Concordo com você, Marinho. Só que a pessoa que compra voto, o candidato que compra voto, quando ele senta numa cadeira, ele vai fazer muito mais mal do que um bandido que está lá roubando num semáforo. Então a gente tem que coibir isso, sim. A Polícia Militar começa a trabalhar junto com a Polícia Civil dias antes, inclusive, com a escolta das urnas, já ficam policiais nas escolas, né? E aí à noite, na madrugada, que antecede as eleições, tem o famoso derrame. O que é o derrame? Principalmente nas periferias, os candidatos vão com milhares de panfletos e começam a jogar na porta das escolas. Tem a boca de urna que eu presenciei quando era candidato a vereador, né? Até fiquei muito nervoso. Eu falei, não é possível, só eu que estou trabalhando certo nisso aqui. Você pode ficar na frente de uma escola com a sua praguinha aqui e com o número, mas você não pode entregar nenhum panfleto. E a pessoa vem entregar para mim. Né? Naquela época a gente usava máscara, acho que ele não me reconheceu, aí eu fiquei transtornado. Não deu voz de prisão não, Palumbo?